Olá, boa tarde, professor Diego. Tudo bem? Olá, Natália. Boa tarde. Tudo bom e você? Tudo bem. Maravilha. Me ouve bem? Te ouço bem. Eu tava com dificuldade em ouvir, só que eu aumentei um pouco o som agora. Ah, que bom, que bom. Por aqui tá tudo certo. Espero que assim permaneça a conexão, tudo ok. Aí, professor, eu vou te auxiliar hoje, tá? Na apresentação, assessorando a sessão aqui, marcando o tempo, tá? Estimulando o Tá. debate. E eu queria ver com o senhor qual que é a ordem que nós vamos seguir, se serão todas as apresentações e depois o debate, ou uma apresentação, um debate, depois outra apresentação e o debate, e assim em sequência. Olha, eu vou, como sugestão por experiência, quando a gente deixa tudo para o final, alguma coisa meio que se perde. Então eu prefiro a gente apresentou, aí a gente abre espaço para comentários, eu faço a minha contribuição e é assim a gente passa. A ideia é que a gente dê o que são 1 hora, e a gente tem 30 minutos para administrar os debates. Então, eu acredito que uns 5 minutos para cada, e aí depois a gente pode fechar um geralzão. Tudo bem, Eu acho que é combinado. Então também coerente. acho melhor essa ordem. Sim, porque às vezes a gente deixa tudo para o final e aí no final das contas acaba se perdendo, né? Aí o É, trabalho do colega acaba não sendo contemplado, enfim. Então, acho que é mais plausível. tudo bem. E a ordem de apresentação, eu acho a gente pode seguir essa que está no próprio sistema, né? Começar com o trabalho do Ricardo e do Cristiano, e aí vai para das escolhas universitárias, Rock in Rio e atributos determinantes de intenção de compra de café. Eu acho Tudo que bem. Podemos. é coerente. Olá, boa tarde, Cristiano. Acho que... Qual artigo é o seu? Ah, tá, o microfone tá desligado. O meu é sobre orgânicos. Deixa eu ver a ordem, porque meu aluno de doutorado deve estar chegando aqui. Só um Ah, minuto. tudo bem. É o 170, eu lembro o número. Serve de alguma forma? Ah, os produtos orgânicos no Brasil, características do Isso, consumo. isso, porque tinha Ok. um agora e tem um outro às 18 horas, então eu não lembrava a ordem. Mas eu agora Na lembrei. se... Isso, é 170 e depois 171. Isso, Tudo bem. obrigado. Olá, Emanuela. O Emanuele. Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bem? Qual que é o seu artigo? É sobre E1 e as etapas do processo de compra. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver. Escolhas universitárias? Esse mesmo. Ok. Virá mais alguém apresentar com você, Emanuele? A princípio, não, só eu. Tudo bem. Eu falei ao contrário, agora é o 171 e depois é o 170, Natália. Eu acho que eu falei ao contrário. Eu fui ver agora na agenda, é o contrário. Agora é o 171. Isso, e depois é o 170. Não, isso. Tá não, fora da ordem. Isso, é o 171 agora, o 170 depois. Sim, isso mesmo. Então tá, joia. É que o meu aluno de doutorado vai apresentar os dois, porque 7 horas eu entro
para dar aula aqui na Unicamp. Então, mas esse eu consigo assistir. Combinado, então. Obrigado. Falando nele, senhor Ricardo Cerveira, como que vai o senhor? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Estamos aí. Não começou ainda, não? Não, falta 5 minutos. Ah, não, ainda não começou, faltam 5 minutos. Tá bom. Qual que vai ser a ordem, Natália? Você tem a ordem aí, por gentileza? A ordem é qual que tá no sistema. Deixa eu. É Ah, porque a ordem da programação tá diferente um pouco da ordem que tá lá nos artigos na hora que entra. Então, o primeiro é o seu, é o 171, que são dos produtos orgânicos. tá, entendi. Depois é o Rock in Rio, os atributos determinantes da intenção de compra dos cafés com indicação geográfica. E por último é escolhas universitárias. Tá, joia, obrigado. Diogo, essa ordem também tá aparecendo para você desse jeito? Sim, Natália, vamos seguir dessa forma. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estava vendo aqui, Natália, você é da USP, é isso? Sim, sou da USP, eu tô fazendo meu pós-doutorado na USP. Com quem você faz? Eu fiz meu doutorado aí. Com Aqui quem? na FEA de Ribeirão Preto. Ah, de Ribeirão. Ah, eu tenho De vários, Ribeirão. vários amigos meus aí de Ribeirão. O Marcos Pava Neves, não sei se você conhece. Conheço, claro. Tá. E quem é o seu professor de pós-doutorado? É a Janaína, a professora Janaína Giraldi. Sim, legal. Também a conheço. Ah, legal. E eu vi também que o Diogo é da SPM, Diogo. Isso mesmo, professor da SPM. Eu conheço também vários amigos meus aí também na SPM. Na minha área de marketing, né? Então, você tem quem que é o professor? Lá sou doutorando, a minha orientadora é a professora Vivian Strelaus. Também conheço. Mas quem é grande amiga minha é a Lu, a professora Luciana Florencio. Ah, Luciana Florencio. A gente fez doutorado juntos aqui na FEA, né? Ah, bacana, professor, bacana. Boa tarde, professor Eduardo Spers. Tudo bem? Ah, o Edu tá aqui? Cadê? Eu não tô enxergando ele. Então, acho que tá faltando só o Rock in Rio, o pessoal que vai apresentar, os autores chegarem. Então, professor Eduardo Spers, como que vai o senhor? Olá, olá a todos, tudo bem? Eu, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Natália, eu estou só com um desafio que eu estou numa banca aqui Tudo online bem. de doutorado aqui e é inclusive da FCA na área de nutrição. Então eu vou estar tentando acompanhar aí, né, os dois. Eu já fui aqui e a autora, que é a Rubimar, ela está no concurso, né? Por isso que Hum. fui escalado aqui, tá? Mas agradeço a compreensão aí. Aí qualquer coisa, vocês me avisam aí. Prazer estar aqui, né, com todos aí. Então, falando um pouquinho das instruções, cada apresentação tem até 15 minutos, tá, de apresentação. Depois da apresentação virá as contribuições, com os debates, as perguntas.
Isso vai ser feito de forma individual para cada artigo. Então, o artigo 1 tem a sua apresentação, depois o debate, o artigo 2 tem sua apresentação e debate, e assim em sequência, tá bom? Então, o professor Diogo, ele é o moderador da sessão, eu sou a assessora, vou estar cronometrando o tempo para vocês, apresentando aqui no chat quantos minutos que faltam, tá bom? E também no final eu vou apresentar minhas contribuições também no momento da leitura que eu li os artigos, então vou também trazer umas contribuições para vocês. Aqui no chat eu vou colocar o link para avaliar a sessão lá no final, depois que terminar. Já vou deixar aqui para não esquecer. Aí, Diogo, como que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o autor do Rock in Rio chegar ou você já quer começar? Não, para a gente seguir e não penalizar ninguém, a questão do horário, né? Para ser justo com todos, a gente vai seguir a apresentação e aí, seguindo a ordem da apresentação e a logística de horário, dependendo da hora que a pessoa, o grupo entrar, a gente segue no fluxo da apresentação. E aí, todavia, a gente vai por vez colocando na apresentação de cada grupo. Assim a gente não Tudo penaliza bem. ninguém. Então já podemos começar, que já deu a hora aqui, né? Sim. E lembrando que eu vou usar o chat para mostrar o tempo que falta. Então, o primeiro artigo já pode começar. Vamos lá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, acho que é o meu primeiro, né? Não sei, eu tenho que compartilhar também a tela, calma aí, pegando o jeito aqui. Quero ver qual deles A que é. flechinha, flechinha verde, Ricardo. Não, mas aparece desktop 1, 2. Ah, tá cheio, cheio, cheio. Calma lá. Vamos ver se é esse daqui. Não, tem que o Zoom tem que autorizar meu computador a compartilhar a tela. Vamos com calma. Ele funcionou até agora, tá funcionando. Pronto. Eu vou ter que desligar e entrar de novo. Um segundo. Pronto, voltei. Isso porque eu testei. Agora apareceu para mim. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu primeiro colocar aqui a apresentação. Vocês estão enxergando a Sim. apresentação? Ah, ótimo. Agora é só fechar e ampliar a tela. É isso que mas está vendo, Ricardo, a segunda tela, não a primeira tela. Eu estou vendo a tela do tempo de apresentação e essas coisas. Ah, então tem que mudar para outra. Calma aí. Isso. Para compartilhamento, deixa eu jogar na outra. Está aparecendo a segunda tela. A tela E, que... Isso. Não a e, tela de... a, e agora? Agora sim, Ricardo. Obrigado. Agora foi? Foi. Obrigado. Pronto. É isso aí. Eu vou estar olhando aqui na minha tela do lado de cá, olhando para vocês. Qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompem, fiquem à vontade. Desculpa a confusão aí na compartilhamento pediu essa história da tela aí que eu não sabia que tinha que ativar. Mas vamos lá. Bem, meu nome é Ricardo, eu terminei meu doutorado em administração, fui orientado pelo professor Cristiano que está presente, também é professor de livre docência lá da FCA Unicamp, fiz na FCA também
na Unicamp. De formação, eu sou engenheiro agrônomo, e a minha tese ela envolveu o estudo sobre consumidores orgânicos no âmbito geral. Este é um dos capítulos da tese, eu fiz aquelas teses em artigos, né? E esse primeiro, a gente vai falar um pouquinho, eu vou apresentar dois artigos a respeito, um é este, um na próxima sessão, e eu vou falar sobre a perspectiva dos produtos orgânicos do Brasil, olhando para características de padrão de consumo dos consumidores de 99 e de 2024, vou explicar o porquê 99 e 2024, fazendo inclusive algumas comparações. A ideia geral deste capítulo, vamos dizer assim, deste artigo, é comparar as mudanças que houveram do perfil dos consumidores orgânicos e do seu padrão de consumo neste período aí de aproximadamente 25 anos, de 99 a 24, com foco, olhando bastante para as motivações, a fidelização e a percepção de preço que eles têm junto a esse tipo de alimento. Até trazendo alguns questionamentos do tipo se a fidelização dos consumidores mudou no período dessas, praticamente uma geração inteira, se as motivações para o consumo de orgânico diferiam alguma coisa em algum aspecto também nesse período, e a percepção de preço também se mudou ou não, e atrelado a isso ao perfil desses consumidores, como eles eram em 99, como hoje eles se colocam, em termos de algumas características que a gente vai falar daqui a pouquinho. Por que esse trabalho? Enfim, é uma perspectiva dentro de um mercado hoje de nicho, mas com um crescimento contínuo. Ele tem alguns desafios para serem trabalhados. Depois que a gente começa a lidar com o mercado, a gente vê que não é simples, é um mercado que tem algumas dificuldades também, mas é um mercado que é bem pouco sensível a crises. Ele vem crescendo para e passo, ainda ele representa pequeno no mundo como um todo, mas ele está influenciando bastante, principalmente a questão de produtos sustentáveis. Ele é a base muito para o que hoje está agora em moda, falando da agricultura regenerativa, essas coisas, ele tem muita influência quando o assunto vem à tona, ainda mais que a gente agora está na COP e tudo isso. Se vocês observarem até nos jornais, né, a alimentação toda lá eles buscam sendo orgânicos, está bem explícito isso, tem uma placa enorme, produto agroecológico, orgânico, essas coisas. Então, para vocês verem como ele tem um significado também político para além do econômico, né? E quando a gente fala de economia, a gente tem que falar do financiador, que é o consumidor. Então, a gente tem que entender o consumidor e como isso é influenciado ao longo do tempo. Então, a principal questão nossa é como o perfil padrão de consumo de orgânico evoluiu, teve suas mudanças ao longo de 25 anos, tá? Foi um estudo comparativo feito em 99, foram dados coletados na Feira de Produtos Orgânicos do Parque da Água Branca, fui eu que fiz, inclusive, eu acho que já tinha acabado de terminar minha graduação. E em 2024, nós coletamos numa feira de negócios, uma feira de consumidores e de negócios orgânicos, que é o Brasil Fair, a Feira do Parque da Água Branca, ela, na concepção que foi feita lá atrás, ela foi desativada, agora ela está na rua, agora mudou muito ela, e não necessariamente eu vou encontrar, como eu encontrei na Bio Brasil Fair, que não existia na época, consumidores orgânicos, tá? Então, nós fizemos esse estudo comparativo desses dois tempos, né? E o método foram questionados estruturados, parte aberta, a maioria fechada, inclusive, sobre perfil, frequência de consumo, motivação, percepção de preço. E houve essa comparação de períodos para identificar as mudanças no comportamento de consumo e desses perfis. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente observou, que foi bem interessante, né? Lá atrás era interessante querer saber, em 99, até lembro quando a gente montou o questionário, a gente perguntava qual é a origem dele, será que a origem rural influencia, né? E o que a gente observou, a gente repetiu essa questão, que a gente observou que está praticamente consolidado a migração, né? Você tinha 76%, eu não sei se eu consigo pintar ele aqui, deixa eu ver aqui. Consigo sim. Você tinha 76% de pessoas urbanas, subiu para 88%, então, assim, hoje a representatividade de quem vem da própria cidade não tem tanta influência de origens rurais, né? Eu quero lembrar como era passado. Não, hoje está bastante, os consumidores são bem urbanos mesmo, vieram da cidade, então são influenciados por questões
relativos à cidade, né? E o gênero, houve um incremento aí do gênero feminino, que antes já era a maioria, em 99 já era a maioria, ele sobe para 81%. O gênero, lembrando que as enquetes eram feitas de forma aleatória, em contagens. Não era eu escolhi fulano, eu escolhi Beltrano, eram contagens, então, assim, realmente houve um incremento ali de perfil feminino, né? Além disso, você tem uma pequena alteração no Estado Civil. Essa alteração provavelmente se deu por conta da idade, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Casados diminuiu a quantidade de pessoas casadas e de solteiros aumentou bastante. Separado, divorciado manteve similar. Solteiro provavelmente por conta da idade. Observando aqui na idade, a gente verifica aqui que a faixa de idade de 21 a 30 anos subiu muito em 2024 e caiu nessas duas faixas, né, de 41 a 60 anos, caiu bastante. Então, você tem um rejuvenescimento, um aumento da juventude consumidor orgânico, pessoas mais velhas, e agora você tem um consumidor mais jovem adquirindo esses produtos, né? A escolaridade, para mim, eu percebi que houve uma consolidação daquilo que já vinha acontecendo já há décadas, que é uma universalização das escolas de graduação, mesmo que públicas, as políticas públicas para aumento de ensino superior, mas isso é um estudo que tem que ser feito, mas reflete-se no consumidor orgânico uma diminuição de público com baixa escolaridade, tanto de ensino médio como ensino fundamental como ensino médio e ensino superior, você tem um acréscimo aqui de público. E uma das coisas muito interessantes é a questão do hábito alimentar, que até então existia na época, em 99, uma percepção que, será que vegetariano é o que mais consome? Tudo isso a gente percebe aqui que, na verdade, todas as categorias de hábito alimentar, elas não têm tanta representatividade quanto o diverso, principalmente com carne vermelha, que aumentou para 73%. Antes era 58%. Para aqueles que acham que o consumidor orgânico é vegano, essas coisas, não. É um público de segmento dentro do orgânico. Então, ele não o vegano que a gente conversa. A gente também conversa com o vegano, mas não é o vegano, vegetariano. Pus veg aqui, que é vegetariano vegano. Tá? Ocupação. A característica principal é o profissional liberal, que é o maior segmento. Houve uma diminuição aqui de funcionários públicos, comerciantes, e os empresários, que até então não tinha ninguém que se considerava empresário, agora falou que era empresário, aleatório, mas o que interessa é o que gera de renda nisso, né? É o próximo ponto que a gente observa, que daí é uma característica que é extremamente importante até para o crescimento do mercado e até o posicionamento dos produtos orgânicos neste mercado. Nós temos aqui um crescimento da renda da faixa de 3 a 6 salários mínimos, uma diminuição das faixas maiores, de 7 a 10. Aqui houve até um incremento, mas aqui houve uma diminuição significativa, de 7 a 10, 16 a 30. Isso segue para a renda individual, isso é renda familiar, renda individual também, olha como cresceu de 1 a 2 salários mínimos, de 3 a 6. Ou seja, aquele público que lá atrás era um público com maior faixa de renda, não é mais. Ele já está meio que popularizando, não tomar cuidado com essa palavra popularização, mas com menor faixa de renda. Então, a classe média alta e o rico era o consumidor, hoje inclui-se a classe média média, classe média baixa um pouco também, mas a classe média média brasileira, ela já está ciente, já está consumindo orgânico. Porém, a inclusão dessa faixa de renda provavelmente está influenciando outro aspecto, que são aquilo que eu chamo de padrões de consumo. Então, você tem como a motivação principal era muita saúde. Inclusive, esse estudo auxiliou muitas empresas, pelo que eu tive de conhecimento, a adotarem método de publicidade, onde eles olhavam a saúde como principal. Então, antes falava só da questão ambiental, daí viram que a questão ambiental, olha, era pouca. Agora não. Agora a saúde está diminuindo, ainda é a maior item, mas ela tem um aspecto menor do que antes. E a questão do sem agrotóxico também, mas a questão da preocupação do meio ambiente, de itens relacionados à qualidade do alimento também começaram a aparecer. Ou seja, existe uma movimentação
deste público para trazer como motivação outros aspectos para além da saúde. E isso é um item extremamente importante, tá? E a fidelização, aquele que consumia, se considerava sempre consumo, pode esquecer, agora ele já não tem tanta fidelização assim. Ou seja, a ação publicitária ela tem que se ater que um consumidor orgânico ele não necessariamente vai continuar sendo consumidor orgânico. Pode ser que ele mude o seu consumo porque ele não tem essa dita fidelização. O percepção de preço continua na mesma faixa, acham caro, lá atrás também achavam, até reforçou um pouco a mais, de 82% subiu 10%, de achar que os produtos são mais caros que os convencionais, os preços dos produtos são mais caros que os consumidores, mas o que mais me interessa é esse quadrinho aqui. A disposição a pagar, que vai de 0 a mais que 30, quando eu olho para 99, vamos pensar pelas setinhas, olha, o maior peso lá eram de consumidores que consideravam produto orgânico que deveria ser o mesmo preço do convencional, um pouquinho mais caro, de 5%, e uma grande parte, ó, que 27%, pago até mais que 30%. Para mim, isso não é a dor. Então, o posicionamento do produto quanto ao preço não se preocupava muito com a precificação. Tanto que nos supermercados é comum você ter produtos com o dobro do valor, etc. e tal. O público de 2024 está concentrado numa faixa de 10% a 30%. Ou seja, o bônus pago orgânico já tem indicativos que diminuiu. Então, é algo que os empresários têm que dar uma sondada para aqueles produtos que você tem maior volume, dar uma testada em termos de agregação de valor e aumento do seu público. Que isso é uma vantagem também. Você sabendo a disposição a pagar, você consegue ampliar o público consumidor. Às vezes, um dos motivos que esteja no nicho de mercado até hoje seja isso. Porque hoje nós já temos, vamos dizer assim, tecnologia para alguns produtos já terem um volume de produção similar ao convencional e custos similares, tá? Mas para concluir, fazer o fecho, que vai dar o meu horário, perfil do consumidor evoluindo o mercado mais diverso, com ênfase em sustentabilidade e atributos de qualidade. Reduz a fidelização do consumidor e a diversificação de motivações foi apresentada também. Barreiras, preços elevados e menor regularidade de consumo, foi um dos pontos que a gente observou também no detalhamento do trabalho, e oportunidades de focar em comunicação para jovens e consumidores ocasionais, que eles tendem e podem entrar como novos consumidores, e melhorar a acessibilidade, principalmente preço, destacar benefícios ambientais. Não posso deixar de falar das questões das limitações, que é por conta da coleta de dados que foram obtidas em locais de alta concentração de orgânicos, não pegando aqueles consumidores que não estão envolvidos diretamente com isso, mas eles consomem orgânicos, tá? Aqui é a nossa referência bibliográfica, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu já estourei meu tempo em 54 segundos. Feito, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para... Eu parei de compartilhar, eu já nem sei o que eu fiz. Ok, tá certo? Tá certo. Pronto. É muita tela aqui para mim, eu estou ficando perdido. E fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos aqui. Bom, primeiro quero parabenizá-lo pelo trabalho. Bastante trabalho muito interessante nesses aspectos de consumo orgânico, também ao professor Cristiano. Quero abrir aos demais colegas que acabaram de ouvir, né? Tem alguma contribuição a fazer algum comentário acerca do trabalho do Ricardo e do professor Cristiano, por favor. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quando eu estava lendo o artigo, eu fiquei em dúvida, mas por que será que foi esse período temporal que foi escolhido, 1999 e 2024, né? Então, eu falei, nossa, o artigo é bem interessante, mas como ele conseguiu esses dados? Já faz tanto tempo, e foi seu estudo da graduação, né? Você fez na graduação, depois replicou no doutorado, foi isso, né? E deixa eu te... Fiz depois que eu me formei, que eu fiz, né? Estava indo para o mestrado, daí eu fiz esse estudo junto com um professor aqui da Exalc, eu moro em Piracicaba, da Exalc. Eu falei, eu vou fazer algo mais aprofundado. Obviamente, a tese não foi só ele, foi vários aspectos, mas uma das pinceladas até
professor Cristiano foi muito bem colocou, falou assim, mas ele tem muita citação, esse estudo. O pessoal está usando coisa de 99 para É, tomar as decisões de hoje. Está errado, não pode, uma entendeu? outra coisa, se o Ricardo me permite, esse é um dos artigos seminais nessa área de comportamento do consumidor do Brasil, porque lá em 99 não tinha quase nada. E esse artigo dele de 99, salvo engano, se eu não me engano, aí eu não sei hoje, mas já está com 65 citações. Então, ele foi o referencial, ele mesmo fez, e ele comparar o trabalho dele mesmo, de Tiveram 99. vários outros depois disso, aqui na Feirinha do Alagoas. Olha, gente, ó, o que aconteceu? Eu, depois de anos desse artigo, só um parênteses, mas isso é uma história interessante até para pesquisa, né? Eu estava em Maceió, eu não lembro qual cidade do Nordeste, e eu fui para um evento num desses locais de eventos, só que tinha uma feira do lado, assim, feirinha de produtos. E eu sou curioso, fui lá ver tudo e fui entrevistado. Quando fui entrevistado pelos alunos, eu percebi que o questionário era igual ao que eu tinha feito. As perguntas muito parecidas e era de orgânico. Daí eu falei, conheço esse trabalho, né? Na hora que eu falei meu sobrenome, os estudantes chamaram o professor, porque eles estavam fazendo um estudo baseado no artigo e eu estava lá, entendeu? Foi bem interessante isso. Quer dizer, ele influencia isso. Então, para dizer que não influencia, a gente influencia bastante, né? Uma das coisas que foi, assim, a gente precisava atualizar isso, né? Precisamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que vai dar agora com a publicação efetiva desse artigo, né? Estamos começando agora, né? Bacana, bacana. Realmente, E qual que é o seu pode, objetivo? pode falar. Enviar a revista dessa forma? Com os dois? Eu não entendi. Natália, cortou um pouco a sua fala, eu não entendi também. É porque a minha internet está um pouco instável. E o seu objetivo agora é enviar com essa análise comparativa na revista, tanto de 1999 quanto de 2024, né? Esse é dos dois já. É dos dois. É do comparação. Eu vou mandar essa. A outra já foi Ah, publicada entendi. lá atrás. É, aqui você trouxe levantou um aspecto bem bastante interessante, né, Ricardo? A questão da lealdade. Em algum momento os dados, como você mencionou, foram todos dados estruturados, que um questionário fechado, não houve uma exploração mais aberta ali com esse consumidor. Até para entender os aspectos, a questão da lealdade. O que me tocou bastante, eu acho que é algo, né, fica aí caso seja interessante explorar um pouco mais, porque realmente é interessante, como você percebe essa questão da lealdade, mas explorar um pouco, né, talvez na literatura, até para amarrar isso bem ah, com o aspecto, professor, por favor, Cristiano, pode aí falar também a respeito, mas é o que me chama bastante interessante. Quando a gente vai, principalmente numa survey, fazer algum estudo, né, e aí coloca lá uma variável de lealdade, sempre a gente está respaldado a alguma parte da literatura. E aí só para incrementar, deixar isso bem embasado, que eu acho que está muito claro da forma que você trouxe, mas só ali mas por quê, né? Teve essa mudança, que se deu nesse comportamento? Isso pode até sustentar na tua introdução, né? Eu vejo que tua introdução está bem organizada, mas você pode trazer dados Uhum. atuais até para sustentar aí. E justamente essa evolução, né, de estudos, principalmente o teu estudo que hoje, como o professor bem mencionou, vamos considerar um seminal dentro desse conceito, né, dessa área aí de orgânicos. Mas tá muito bacana o teu trabalho. É muito legal mesmo a parte aí que você investiu, principalmente nesse período, né, que eu acho que você encontra um recorte muito interessante de 1999 a chegar, né, nesse período. Já pensei aqui, falei, poxa, vamos fazer uma revisão sistemática de literatura, já que você falou assim, surgiram vários estudos, né, em várias regiões. E olha que interessante, você começa a mapear É.
né, em várias feiras, vários locais, e isso é bastante interessante. Como é que está esse comportamento? Se diferencia em uma região A, da região B, São Paulo por ser essa capital, ou uma outra capital, por exemplo, ou cidades menores, até mesmo no interior de São Paulo certamente tem, enfim. Tem o teu estudo, dá uma avenida Não, abre grande para um aí. monte de coisa, não, dá para abrir Sim. bastante coisa. Olha que interessante, essa da fidelização, a gente conseguiu, um dos outros capítulos da nossa tese, foi com dados de terceiros, secundários, né, que eles fizeram para com 4 mil, não, 2 mil consumidores orgânicos em supermercados no Brasil todo. E essa tendência também foi vista. Claro que eles não tinham de 99, eles tinham só de 2023, se eu não me engano, mas que foi um outro estudo que nós fizemos, e o método deles não foi a percepção dele quanto a seu consumo sempre ou não. Eles mensuraram, ó, qual foi a última vez que você consumiu orgânico, daí com isso a gente estabeleceu a fidelização deles. E é bem interessante notar que isso aconteceu com outro estudo, mas eu concordo contigo, fazer uma revisão sistemática, bem legal, abrangente, falando, pô, aqui no Nordeste como é que é visto, aqui não sei o que, como é que é visto, isso é muito legal, isso seria muito legal. Muito bom. Parabéns aí mais uma vez, Ricardo, Obrigado. professor Cristiano, por excelente trabalho. E aí torço para que logo seja publicado. Vamos torcer aqui. Mais alguém tem alguma sugestão, algum comentário a fazer? Se não tiver, nós podemos dar sequência no segundo artigo, que é escolhas universitárias. Então, já podemos o artigo 2. Quem que vai apresentar? Sou eu. Os autores Só vou estão aqui? precisar de ajuda para compartilhar, gente, porque eu tenho mais habilidade com o Meet do que com o Zoom. Ó, clique Essa em pastinha Share, que é esse verde quadradinho compartilhar. verde. Tá. Compartilhar essa daqui. Vocês estão me enxergando? Sim, agora amplia. Cadê com apresentação? Aqui, não. Aí? Agora vocês estão enxergando Não, normal? Eu não, acho que ainda não apareceu. Eu acho não. que travou aí. Eu acho que foi para uma outra tela, foi para uma outra que você compartilhou exatamente como o Ricardo fez. Só que você fez o contrário. Você compartilhou o que você está fazendo e não o que você está apresentando. E Então, agora? agora sim. Agora foi. Agora foi, tá. A gente fica meio perdido quando é outro aplicativo. Então, pessoal, esse trabalho é sobre escolhas universitárias no ambiente digital e ele também é um estudo comparativo entre dois trabalhos. O primeiro trabalho, deixa eu entrar aqui porque eu já mostro para vocês. E agora não tá passando. Ai, meu Deus. Agora foi. Então, a digitalização, ela ampliou muito os estudos sobre o comportamento do consumidor. E nisso, em alguns debates do mestrado, a gente conversava sobre como é interessante como as diferentes gerações, elas interagem em diferentes formas no ambiente digital. Então, nós tivemos a ideia, tem um colega nosso que ele fez a dissertação dele sobre o EON no comportamento do consumidor com alunos da graduação. Só que em uma dessas discussões a gente percebeu que os alunos da pós-graduação tinham ideias totalmente diferentes sobre o ambiente digital e o EON do que os alunos da graduação. Daí surgiu a ideia desse trabalho do por que não nós não fazermos um estudo comparativo dessas duas coisas. Então o EON vem se tornando relevante, principalmente quando a gente vai fazer compras online e a gente deseja saber mais sobre aquilo, sobre a visão do outro consumidor. Porém, no ensino superior ainda existem muitas lacunas sobre como essa decisão vai influenciar. Então, a nossa ideia, nosso projeto de pesquisa foi como que o EON vai se relacionar com esse projeto de decisão de compra, na decisão de uma universidade em diferentes níveis de ensino. O objetivo geral, então, era investigar essas relações e a gente utilizou o modelo de 7 etapas do Blackwell, Maynard e Angel,
Só que a gente fez um recorte até da etapa de avaliação da necessidade até consumo. E como objetivos específicos, a gente precisava identificar como que o EON vai atuar nessas etapas da busca de informação, da avaliação, de alternativas, compra e consumo, e comparar essa influência entre os dois grupos, de graduação e pós-graduação. A nossa fundamentação teórica foi basicamente, então, o EON, que é todo esse boca a boca digital, dar opinião sobre os serviços utilizados na internet, e esse processo de decisão de compra do Black que vai envolver, então, a percepção, esse reconhecimento da necessidade desse consumidor perceber que ele precisa de uma instituição de ensino superior, essa busca de informação que ele vai fazer sobre qual é a melhor instituição que ele pode ter, a avaliação das alternativas, e isso ele vai desde anúncios na internet até essas avaliações pessoais, memórias, como a gente trabalhou muito com alunos de pós-graduação também, as experiências antigas deles aqui também vai entrar nessa avaliação. A compra em si, que é esse consumo como é um serviço. E daí a avaliação pós-consumo e descarte a gente não vai trabalhar por ser um serviço. Nas instituições de ensino, que são serviços intangíveis, que daí a gente separou por credibilidade e valor da marca. Então, esse EON, ele vai impactar diretamente a credibilidade e o valor da instituição. E os consumidores, eles usam as redes muito fortemente para dar suas opiniões sobre os serviços que eles estão consumindo e os sites institucionais estão sendo muito utilizados como fonte de informação sobre as universidades. Então, aqui a gente entrou em dois grupos. O grupo que precisa muito das redes sociais para conseguir dar a sua opinião, ler sua opinião e tomar a sua decisão. E também um grupo que precisa mais ver site institucional, falar com amigos, falar com parentes, que essa informação digital não foi tão relevante para eles quanto as fontes, vamos dizer assim, oficiais. E a gente percebeu muito durante esse estudo que essa diferença geracional foi muito decisória, né, na confiança das avaliações. A metodologia que a gente utilizou foi uma qualitativa exploratória. Foram feitas entrevistas individuais, semi-estruturadas, abertas para que a gente pudesse compreender melhor a experiência. A gente utilizou como estudo de caso e foram feitos com 22 participantes, 11 da graduação, 11 da pós-graduação e eram 11 perguntas também. A análise de dados a gente fez através da análise de conteúdo de Bardan e as coletas a gente realizou por Google Meet durante 30 minutos. Os alunos da graduação, eles foram abordados em 2019, no período pós-pandêmico, pós-pandêmico nessa estrutura. Então, aqui eu trouxe para vocês os quadros dos perfis dos entrevistados. A gente consegue perceber que os alunos da graduação foram selecionados de maneira mais... foram todos aleatórios, né? Mas os cursos estão mais distintos. Quando a gente pega a pós-graduação, a gente escolheu o mestrado de administração para aplicar, mas, porém, mesmo ele sendo segmentado, vamos dizer assim, as formações dentro desse mestrado eram diversas, então tinha alunos desde enfermagem até engenharia dentro desse curso. Então, os principais resultados que a gente trouxe foi, principalmente na busca de informações, a graduação, ela vai usar esse ambiente muito para dar suas opiniões, para ler suas opiniões. Eles destacam muito sobre como eles precisaram ver vídeos no YouTube, como eles avaliaram os vídeos no Instagram, como eles participaram de grupos do WhatsApp, fórum, para dar suas opiniões, conversaram com outras pessoas que também prestaram vestibular, para conseguir fazer toda essa busca de informação. Quando a gente pega os alunos da pós-graduação, eles foram direto em fontes oficiais, institucionais, que eles consideravam de confiança, e eles utilizaram muito a opinião por exemplo, alguns colegas falaram, o meu pai estudou ali, então eu sabia que era uma instituição de confiança, eu tenho amigos próximos, eu tenho familiares próximos, e quando se questionava sobre, na busca de informações, eles terem buscado sites ou algo online, eles descartaram que eles não foram. Eles foram pela proximidade, pela confiança que eles tinham nas pessoas, até alguns professores que indicaram para eles. Quando se fala, então, da avaliação de alternativas e da compra, o pessoal da graduação, ele confia
muito e tem influência muito positiva nos comentários, no E1. Então, eles trazem de novo que os vídeos, os comentários foram sim decisivos, os comentários positivos, e os da graduação, novamente, eles trazem que essa decisão ela foi baseada desde conversa com professores, eles analisaram a estrutura, eles foram além dos comentários, eles buscaram algo mais tangível. Então, essa influência online realmente para eles não agregou muito. Quando falamos do consumo, a graduação traz que houve muitas experiências positivas, porque houveram muitos EONs positivos. E a pós-graduação, ela traz a satisfação alta, mas esses alunos, eles não se manifestam nas redes. Eles têm essa satisfação, mas o boca a boca que é feito é através do boca a boca real mesmo e não o boca a boca virtual. Dos nossos principais resultados foi que o EON ele vai influenciar sim muito forte o pessoal da graduação, porém ele quase não vai impactar a pós-graduação. Então a diferença que a gente conseguiu notar, principalmente a diferença geracional, que acreditamos que é a maior decisão, e vamos reforçar então o papel estratégico, porque para pegar esses alunos de pós-graduação, só as atividades online não vai ser suficiente, uma vez que eles buscam mais segurança, eles buscam outros aspectos do que além do virtual. Como conclusões, então, a gente tem que o EON vai sim influenciar a percepção de escolha, a percepção de valor, a percepção da marca, principalmente entre os graduandos, e os alunos da pós-graduação, eles vão precisar de outras estratégias de marketing e comunicação para que sejam atingidos e que esse marketing tenha realmente um poder sobre eles. Como limitação de pesquisas, a amostra ela foi concentrada em apenas uma universidade, uma instituição de ensino superior, traz a sugestão de replicar esse estudo em diferentes contextos culturais e também faixas etárias, para que se possa se comprovar também que essas diferenças geracionais realmente implicam, e também explorar esse papel do EON em outros serviços intangíveis que não de ensino. E aqui algumas das principais referências utilizadas. E acredito que é isso. Estou aberta a dúvidas, a conversas. Muito bem. Alguém tem alguma sugestão ou algum comentário para fazer pela apresentação da Emanuele ou no texto? Bom, Então, pode fazer, professor Diogo. Pode vou falar. começar. Obrigado, Natália. Bom, primeiramente, parabenizar aí pela lição do trabalho. O trabalho também muito bom. Eu acho que, assim, eu vou destacar um ponto que eu achei bastante relevante do teu trabalho quando você traz esse contraponto, que a gente sabe que são perfis, né, distintos, o da graduação e o da pós-graduação, e já a gente olha ali aqui o nosso grupo, né, nós somos um grupo aqui todos aqui no Street Sense praticamente. E são motivações distintas quando a gente pega. Evidentemente, a gente vai consultar, a gente é tomado por informações no mundo online, mas a questão na graduação, impacta isso tem um aspecto bastante em evidência. E aí quando a gente explora isso para outras cidades, por exemplo, que tem, né, maiores números de instituições, seja pública ou privada, a gente consegue ter ali uma discussão bastante acalorada. Mas assim, o seu trabalho o seu com certeza assim traz esse aspecto muito interessante nessa parte do eu. É claro, pode ser avenidas aí a ser exploradas, outras relações, a própria questão da lealdade desse indivíduo que ele sai muitas vezes da graduação e, como já tem mencionado aqui no seu trabalho, que sempre teve essa relação com a instituição e aí porque já conhecia, porque já estava inserida. Então ali também tem um aspecto da lealdade que poderia ser também não só a questão do boca a boca, mas a questão da lealdade também, acho que é algo que vale uma atenção também, né, no trabalho. Mas, de modo geral, muito bom. Parabéns mais uma vez.
Obrigada. Realmente, acredito que se não todos, 90% dos colegas entrevistados, eles eram regressos, né? Eles já tinham feito algum curso, alguma pós, alguma coisa e fizeram o seu mestrado ali, justamente por essa, realmente, a lealdade é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta em relação à geração. Você chegou a confirmar as idades das pessoas para fazer essa classificação? Por exemplo, alunos da graduação têm uma certa idade, aluno da pós-graduação Sim, tem uma mas outra eu não vou idade. lembrar de cabeça. Nós fizemos, eu lembro que, porque na verdade a gente teve que resumir esse trabalho para adentrar as 15 páginas, né? Então, talvez, não sei se a gente não removeu algumas informações relevantes dele, mas sim a gente fez toda a tabelação de idade e tudo mais desses perfis. Mas eu não vou saber, infelizmente, de E cabeça te eu dizer. acho bem interessante você ter feito isso, porque aí você mostra que de fato, não pode ser, pode ser que o fato desses resultados não esteja muito relacionado ao fato dele ser aluno da graduação ou da pós-graduação, mas da geração em si, né? Então, sabe-se que dependendo da geração, as pessoas têm certos comportamentos diferentes. Então, será que de fato não seria melhor se dar um destaque melhor para essa geração, até no título, até para o artigo ser um pouco mais competitivo, tá? Na hora do parecer, no momento de enviar para a revista. Então, eu acredito que seja, tá? Por isso que eu te perguntei sobre as gerações. Então, no meu ponto de vista, deveria focar na geração também no título. Então, em vez de níveis de ensino, colocar não. Então, não, nível de ensino não, fica melhor se eu pôr de fato a geração, que é uma variável, é uma área do marketing muito importante, do comportamento do consumidor também. E olhando a sua introdução, a primeira coisa que eu vi aqui é o título, Escolhas Universitárias. Mas que tipo de escolhas universitárias? Então, para o leitor não ficou claro que tipo de escolhas que são, né? Então, eu faço a pergunta para você, que tipo de escolhas são essas? Para nós seria escolhas entre a graduação e a pós-graduação, né? Seria Mas nesse escolhas contexto, sim. relacionadas a que assuntos? A própria instituição. A instituição em si Isso e seria. características, por exemplo, cursos, o... Na verdade, a ideia seria escolhas universitárias, assim, na escolha da sua instituição de ensino superior. Seria voltado a esse, sabe? De como que eles escolheram ou por que eles escolheram essa instituição específica, né? Numa gama que tem tantas atualmente, principalmente online, física, né? Então, seria mais nesse contexto o nosso título. Legal. Então, escolhas universitárias, escolhas a deixar um pouco mais destacado, porque tá um pouco redundante o título, e pode gerar confusão também para o leitor. E que eu estava olhando aqui na introdução, eu achei legal que você começa apresentando os estudos relacionados ao ambiente digital, apresenta a literatura, por exemplo, você coloca citações de 2018, descendo um pouco mais aqui no texto, tem também o Fortes e Santos de 2020. Então, você apresenta bem esse estado da arte, que é sobre a sua temática. Só que talvez na introdução começar a fazer uma contextualização, né? Então, se uma pessoa ela é de outra área, por exemplo, finanças ou inovação, e não entende muito de comportamento do consumidor de marketing, ela pode ficar um pouco confusa, né? Então, o que está sendo feito aqui? Então, definir as variáveis, apresentar o contexto, mas também definir o que seria o E1, tá? Em todo esse contexto, não, deixa eu abrir aqui o arquivo, que ele deu uma travada. Então, o que seria essas variáveis? E depois fazer um fechamento, ó, com base em todos esses estudos que eu apresento, que minha pesquisa se difere das outras, de fato. Então, você apresentou estudo, então conclui a minha pesquisa, contribui para a área, deixa escrito nos seguintes aspectos. Então, você avalia essa questão para alunos da graduação, da pós-graduação, na sua cidade. Então, olha que rico que é a sua contribuição.
E a minha pergunta para você é, qual que seria, depois desses todos os resultados que você apresentou aqui, qual que seriam as contribuições práticas e sociais do seu estudo? Para nós, eu acredito que a maior contribuição foi para a própria instituição que a gente pôde repassar que só as estratégias online não são suficientes para atrair alunos para pós-graduação. A gente conseguiu concluir que positivo, ok, o marketing virtual está dando muito certo para os alunos de graduação. Para esse outro grupo geracional diferente, eles estão elaborando outras ações. Por exemplo, network, projetos assim mais tete a tete com pessoas conhecidas para que consiga realmente converter esses alunos para pós, porque do jeito que estava sendo feito, não estava surtindo um efeito, tinha até um efeito, mas não era um efeito tão bom quanto eles gostariam. Então, acho que para a literatura a gente abre uma ideia de ampliação, principalmente agora com todas as tuas contribuições que dá uma luz para a gente, né? Então, para a literatura, acredito que a gente amplia um pouco, porque tinham poucos assuntos relacionados a isso. E para a prática, a gente conseguiu trazer para a instituição esse foco de que talvez fosse melhor usar outras estratégias para captar esses alunos para pós, mas que podia ser continuado o marketing digital para os alunos da graduação, só iam ter que ser duas abordagens diferentes. Muito bem. Mais alguém tem algum comentário, alguma sugestão? Então podemos dar sequência no próximo artigo. Deixa eu olhar aqui na minha agenda qual que é. É o Rock in Rio. Sou eu. Boa tarde. Boa tarde. Compartilhar. Tá aparecendo? Tá aparecendo, mas tem que ampliar. Foi? Não, acho que você fez o mesmo erro que a Ah, Emanuele. peraí. Tenta Ai, como é que compartilhar eu... do outro jeito. Acho que não, né? Ah, deu certo. Agora deu certo. Deu? É porque ficou a tela ficou do mesmo jeito, tá? Não, acho que Deixa agora eu... você está compartilhando a tela que você está apresentando. Tá, agora tá correto, né? Sim. Tá. Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Madalena. A minha pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Marília, que é mestranda do mesmo programa que eu, PPGIC, Gestão, Inovação e Consumo, da UFPE. Esse trabalho também teve a contribuição da professora doutora Mariane Brito, sendo que não pôde colocar o nome dela, porque ela teve outros trabalhos também aprovados no SEMEAD. E daí o nosso trabalho ele vai falar sobre a sustentabilidade no viés da percepção do evento Rock in Rio, narrativa, nas práticas, os valores da indústria criativa, à luz da teoria da dissonância cognitiva. E agora não está passando. Não, você tem que ir na outra lá. Você tem que ir na outra e trocar pela outra. Ai, Jesus. É complicado. Acho que vai, enfim, não sei se vai agora. Não, né? Foi? Não. Você consegue ampliar? É, F4? Não foi. E agora travou. E agora? Vamos esperar ele destravar? Aí depois, qualquer coisa, você vai passando os slides dessa forma que dá para ver. Mas até aqui também travou, não tá indo. Vamos esperar. Agora foi, ó.
Pode continuar Tá. dessa sequência se você não conseguiu? Não tá. Enfim, Então aí a tá. nossa introdução a gente fala um pouco sobre a questão da relevância das mudanças climáticas, né? Que vem se tornando debate nos últimos 10 anos, sobre a ODS, essa colaboração multissetorial da importância na sustentabilidade. A gente vai afunilando na questão da transformação social e economia criativa, é justamente nessa questão que conecta a cultura, a tecnologia e a redução das desigualdades, a importância dos eventos culturais nesse viés, né, do contexto sustentável, e o marketing, né, de causa, sobretudo o marketing sustentável, e os desafios que ele vem enfrentando ao longo desses anos. E a nossa pergunta norteadora do artigo é como que o Rock in Rio, enquanto agente de economia criativa, constrói e comunica o seu compromisso com a sustentabilidade. Aí vai ser respondido à luz da teoria da dissonância cognitiva de Finks, de 1957. A justificativa a nível institucional é justamente entender essas estratégias de marketing adotadas nos grandes eventos, e a gente afunila para o Rock in Rio. A nível social é observar a incorporação dessas práticas, o posicionamento e o engajamento do público com a temática sustentável, e academicamente a gente traz essa articulação do estudo sustentável com a economia criativa, oferecendo de fato esse aporte teórico, empírico, frente à responsabilidade socioambiental. O objetivo geral foi analisar como que o Rock in Rio, enquanto agente de economia criativa, constrói e comunica o seu compromisso com a sustentabilidade, considerando justamente essa questão organizacional e a estratégia discursiva. E os objetivos específicos eu não vou ler, porque está bem pequenininho aqui para mim. É, o referencial teórico, a gente traz o subtópico economia criativa, que surgiu na década de 90, a questão da sustentabilidade, os pilares econômico, social e ambiental, o viés da agenda da ONU até 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17, dando sustentação a esse tópico, e a teoria da dissonância cognitiva, que explica justamente esse desconforto causado com a incoerência entre o que é falado e o que é praticado, né? O comportamento das organizações, enfim, do nosso caso do Rock in Rio, do evento. Metodologicamente, nós trabalhamos uma abordagem qualitativa, análise de conteúdo, e daí a gente também utiliza a interpretação de Bardan. Os eixos analisados foi justamente o Rock in Rio no período de 2022 a 2025, que antecedia as duas últimas edições do evento, e, sobretudo, um evento que iria acontecer em setembro agora desse ano, que foi o Amazônia para Sempre, em Belém do Pará. Quando a gente realizou esse artigo, ainda não tinha acontecido. Os canais que a gente utilizou como análise de conteúdo foi as mídias sociais, o Instagram, o Facebook. O Instagram a gente utilizou as imagens visuais, os vídeos, as legendas, os comentários das pessoas que estavam participando ali das postagens. O Facebook, a gente observou uma replicagem de tudo que era feito no Instagram, e daí, quando não era adaptado, era o mesmo conteúdo. E a gente utilizou como triangulação a utilização do site do evento, que tinha mais informações em relação à questão cultural, eventos, programas, políticas que o Rock in Rio vem fazendo sobre a sustentabilidade, campanhas. A categoria que a gente observou depois que a gente identificou todas essas mídias sociais, o site, foi duas categorias: a prática sustentável de responsabilidade socioambiental na preservação ambiental. Então, todo o conteúdo que a gente observou, tanto nas mídias sociais quanto no site, a gente compilou nessa categoria. E a categoria campanha de divulgação do evento, todas as campanhas relacionadas com o Rock in Rio, relacionado com a questão sustentável, a gente colocou nessa outra categoria. O conteúdo analisado, como já foi falado, é a questão visual, as cores verdes, azuis, os símbolos de folha que remetem à questão estética ecológica, as legendas por um mundo melhor, Rock in Rio sustentável, enfim, o aspecto geral, o tom da mensagem, narrativa, textual, e os resultados a gente saiu interpretando tanto na questão das ODS 11, 12 e 13,
Todo o conteúdo na categoria 1 e 2 que tivesse relacionado com as ODS 11, a 12 e a 13, a gente colocou nessa categoria, à luz da teoria da dissonância cognitiva e a questão também da dissonância da imagem institucional e a imagem relacionada com o público. Os resultados em relação às duas categorias, né? Na primeira categoria, em relação às mídias sociais, a gente identificou 5 publicações relacionadas com a sustentabilidade e o engajamento do Rock in Rio com a preservação ambiental. Na questão do site, a gente identificou a aba Rock in Rio por um Mundo Melhor, que era justamente esse festival que iria acontecer em setembro. Na segunda categoria, a gente identificou 8 publicações nas mídias sociais relacionadas com o foco da estratégia do marketing digital do Rock in Rio em divulgar temas socioambientais em relação à sustentabilidade. E no site a gente encontrou, estava sendo muito presente na época, quando a gente fez esse artigo, o Amazônia para Sempre, porque era um evento, a gente finalizou esse artigo em junho desse ano, então estava muito próximo de setembro que iria acontecer esse evento, então tinha muita campanha, muita divulgação sobre esse evento que iria acontecer em Belém do Pará. E quando a gente analisou essa questão dessas publicações, a gente entendeu que o Rock in Rio eles têm um esforço em promover esses projetos sociais, uma relevância socioambiental para o evento, mas com a triangulação do site, a gente ampliou mais esse viés sustentável, tendo em vista que as mídias sociais tinha pouca publicação, o período de 2022 a 2025, entre aspas, seria um período grande de ter publicações relacionadas ao tema, mas não tinha. Então, a gente também analisou uma discrepância entre o discurso com a prática em relação ao que é feito, o que é dito, no que promove as parcerias controversas, ou seja, o Rock in Rio, ele tem parcerias com empresas que ambientalmente elas são vistas assim de forma um pouco negativa, como a empresa da Vale, que teve a questão de Brumadinho, a Braskem em Maceió, a questão do afundamento do solo. Então, são empresas que, quando você associa a sustentabilidade ao evento, não acaba tendo esse discurso, essa discrepância com o que está sendo realizado, com o que está sendo praticado. Poderia ter parcerias com empresas que, de fato, são sustentáveis, de fato, levam essa causa de forma mais efetiva. Aí os resultados relacionados com a ODS 11, 12 e 13, né? A 11, a cidade sustentável, a gente observou a promoção de projetos sociais do Rock in Rio, como Mulheres Amigas das Abelhas, que justifica justamente essa ação com o intuito de melhorar o bem-estar das áreas urbanas e periféricas. Com a ODS 12, o consumo de produção responsável, a gente observou o investimento muito grande do Rock in Rio na época com a Amazônia para Sempre, que foi gasto 2 milhões de reais, que promove justamente essa questão sustentável, econômico local. Ele justamente praticou essa promoção, né, do evento, teve esse custo, né? E com a ODS 13, que é a ação contra a mudança climática e global, a gente observou que no site do evento fala muito sobre a questão das metas da ONU até 2030, da neutralização da redução de resíduos ambientais, da ISO. Então, o site ele fala muito mais em relação à questão ambiental do que a própria mídia social, que tem um contato maior com o público. E na questão da teoria da dissonância cognitiva, a gente delimitou lá a questão da dissonância com a imagem institucional, com o público e as estratégias de redução com o greenwash. A da imagem institucional, o evento ele se posiciona assim como um agente transformador socioambiental, com as metas e projetos impactando a questão da marca em si do Rock in Rio, porque vai além do evento, mas a gente viu essa discrepância com algumas parcerias, a dissonância com o público, por mais que ele comunique a questão sustentável nas mídias sociais, no site, há muito comentário negativo em relação
a esse discurso do evento em si, e a questão da estratégia da redução da dissonância com o greenwash, que é justamente quando as empresas elas falam que são sustentáveis, mas na prática não são. Então, a gente observou essa baixa frequência de publicação, esse pouco engajamento com o público nessa questão da temática greenwash. E como conclusão, a gente viu que nas plataformas há uma pouca restrição de publicação, né, tendo em vista que atualmente as mídias sociais é uma forma mais rápida de se chegar ao público. O Rock in Rio ele busca se posicionar como um evento socioambiental responsável, como a gente viu se alinhando ao ODS 11, 12 e 13, mas a gente viu algumas fragilidades, como a incoerência com parcerias, a pouca falta de transparência nas mídias sociais. Como sugestão futura, a gente colocou realizar entrevista com gestores e comunidades impactadas, justamente ver essa efetivação do evento com a sustentabilidade, investigar a questão socioambiental em outros eventos que também são similares a público do Rock in Rio, comparar o Rock in Rio com outros festivais e aprofundar essa questão do greenwash, né? Que é justamente que são organizações que se posicionam como empresas sustentáveis e que na prática, quando você vai analisar mais a fundo, não são. E a recomendação, a gente colocou fortalecer a coerência com o discurso, com a prática, ampliar essa transparência, o engajamento contínuo com a sustentabilidade, não apenas em ações promocionais, como na época existia o evento Amazônia para Sempre, então o foco era muito grande nesse evento. As referências utilizadas, né? E como agradecimento, eu queria agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, ao Programa de Gestão, Inovação e Consumo PPGIC, a FACEP, assim como Marília e eu, a gente somos bolsista FACEP, o CMEAD é o evento e a FEA, que é a organizadora do evento. E agradecer a todos que estão participando aqui. Tudo bem. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão? Eu gostaria de saber por que você escolheu o Rock in Rio dentre todos os festivais que existem. Na verdade, como esse trabalho foi derivado de uma disciplina, né, do mestrado, teoria de marketing, então a gente sentiu uma dificuldade em escolher de fato o evento. A minha dupla, que é a Marília, que está aqui presente, ela já tinha trabalhado com o evento do Rock in Rio, então a gente acabou ampliando para outra teoria, essa perspectiva, já que ela tinha feito um trabalho na graduação. Então, a gente acabou escolhendo o Rock in Rio, mas de fato existem vários, poderia ter sido analisado, inclusive até na questão dos resultados, encontrado talvez resultados mais positivos do que eu imaginei na época que a gente encontraria no Rock in Rio em relação à questão sustentável, mas só foi em relação a isso mesmo. Então, o seu artigo ele está bem estruturado, a metodologia está boa também, os resultados estão alinhados. É mais trazer essa justificativa, porque às vezes fica uma curiosidade para o leitor, por que ela escolheu o Rock in Rio, né? Então, se você trazer essa explicação, já ajuda um pouco para ele. E o que eu Uhum. estava vendo em termos de estrutura também, na sua introdução, o seu artigo ele está bem estruturado, ele está legal, mas assim, para o leitor que ainda não conhece o assunto, fica um pouco difícil o tema. Então, você fala de sustentabilidade, mas também você fala da teoria da dissonância cognitiva. Você começa falando o parágrafo da introdução sobre mudanças climáticas. Depois, você passa para marketing sustentável. Então, no meu ponto de vista, eu acho interessante você já começar falando do marketing sustentável, fazendo essa amarração e chamar a teoria da dissonância cognitiva. Então, por que você usou essa teoria? Deixar destacado aqui no texto. Por que ela é importante? Também deixar destacado, apresentar os autores. Então, será que alguma pesquisa já foi feita usando essa teoria da dissonância
cognitiva no caso do Rock in Rio? Ou será que não? Como que o seu estudo ele vai propor essa inovação na área do conhecimento? Então, qual que é o objetivo da pesquisa? Deixar um pouco mais claro aqui na escrita da introdução, porque você escreve a pesquisa visa analisar, né? Então, esse é um objetivo principal, são os objetivos secundários. Então, isso é fácil de ser corrigido, é só deixar escrita a palavra principal. Então, o objetivo principal da minha pesquisa foi esse objetivo que você traz aqui e também apresentar os objetivos secundários, porque em relação aos objetivos relacionados aos objetivos principais, tem os objetivos secundários, que são todas aquelas comparações que você fez. Então, comparação com os ODS, por exemplo, seria um objetivo secundário, que é legal você trazer aqui na escrita. Então, seu texto ele é bastante rico, mas a introdução ela precisa ser um pouco revista em termos de ordem, para facilitar a leitura do leitor. Obrigada. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma colocação. Bom, vou como fazer um breve comentário, né? Assim como a Natália, primeiramente parabenizá-la aí pelo trabalho, Maria e todos os demais que participaram aí contigo. O que faço aí das minhas palavras, as palavras da Natália, mas principalmente chama atenção. O primeiro ponto você bem respondeu, é perguntar a questão, o porquê do Rock in Rio, sendo que há outros, e deixar isso, acho que contextualizar, trazer um pouco desse contexto, sabe, na introdução. Eu acho que ficaria bem legal. Outro ponto, né, é só a questão de detalhes, mas, por exemplo, você traz como economia criativa como centro e depois você subtópicos, os outros eu acredito que não. Talvez você pode fazer um tópico com revisão, escrever uma fundamentação teórica e aí sim você quebra, porque eu vejo que não é uma coisa que depende da outra, mas todos estão interligados, mas cada um dentro com sua teoria específica, né? Ah, e claro, aqui eu acho que abre. é, Sempre eu olho para o aspecto do consumidor, do usuário, né, quem participa do evento. São vias para, né, estudos futuros, por exemplo, investigar se é percebido ou como isso é percebido, essa questão da sustentabilidade, né, dos aspectos sustentáveis para quem também, né, para quem vai ao evento, né? Acho que isso fica aí uma extensão para um segundo momento, mas assim, é algo que você direciona, né? Tá bom, ok, a instituição faz essa campanha para quem ela está comunicando, ou para quem a vê, né? De certo modo interpreta, mas também saber quem os usuários, né? Quem frequenta, se tem essa percepção. Mas o mais, o seu trabalho tá muito bom, né? Parabéns mais uma vez aí. Obrigada. Então, mais alguém tem alguma sugestão? Se não tiver, nós damos sequência no próximo artigo, que é Indicação Geográfica e Café. Vamos ver. Acho que ninguém tem, então podemos dar sequência no último artigo sobre indicação geográfica e Você tem café. aí uma quantidade bem grande de artigos, nem sei quantos. Então, retornando, perdão não poder estar acompanhando diretamente aí, mas just in time, está na decisão aí da banca, já avisei que vou estar aqui, vou compartilhar aí a tela. Veja se está ok. Tudo bem? Ok, Tudo tudo certo? ok. Tá ok? Então tá. Boa, Abril. Bom, que só contextualizar esse artigo aí, ele é um aluno de graduação, TCC, que trabalha, né, a questão da indicação geográfica. Eu sei que a Natália aí também, né, trabalhou aí com essa temática aí também. E a gente, né, dentro de um projeto aí da FAPESP, a gente tem 4, né, expedições
A gente teve na Serra da Canastra, né, o queijo. Agora em janeiro, na verdade fevereiro do ano que vem, a gente vai para Alta Mogiana, depois é a cachaça de Paraty, depois terminar com vinho, né, lá no Vale dos Vinhedos, né? E aí tem alguns professores, né, e pessoas envolvidas aí em termos de pós-doutorandos, doutorandos, né? Então o Arley, ele é um aluno de agronomia, é formado agora, né? Mas sugeria a ele que trabalhasse, porque ele fez um estágio que a gente chama de profissionalizante, para o curso de agronomia, nessa região, né? Então eu falei, ó, aproveita, né? E com café, né? Então ele entrevistou pessoas lá, inclusive produtores, né? Que aí faz parte aí de um outro estudo. Então a gente fez um exercício e no caso da Rubimar, ela desenvolveu aí na disciplina que eu dou na pós de marketing, ela trabalhou com essa temática. Então ela melhorou o instrumento de coleta, aplicou e o intuito é basicamente aí, além, né, do foco da indicação geográfica, trabalhar o aspecto do consumidor e tentar validar, né, na verdade, um instrumento e algumas dimensões em relação à intenção de compra, né? Então, apresentada a Rubimar é pós-doutoranda, né, desse projeto. Sim, o contexto aí, o café é importante, eu acho que é um objeto, é um produto interessante para pesquisa, né? Na verdade, é o que tem mais indicação geográfica tem, são 12, né, atualmente já reconhecidas. E esse número tem aumentado, né? Aqui, por exemplo, a gente tem do lado de Piracicaba Torrinha, né? Que tem um contexto até interessante religioso, né? E tem o primeiro lá, que é o de Rondônia, que é o café de Rondônia, por exemplo, e tem agora o café do Circuito das Águas, tá? Então, assim, é um produto realmente muito interessante, fora de Garça, Cerrado e outros que já existem. O café ele tem essa característica agora, né, o contexto atual da elevação de preço, né? O Brasil é um grande produtor e então a origem ela acaba sendo um atributo interessante em termos de diferenciação para o consumidor. A pergunta será que o consumidor, né, percebe essa diferença? Em termos de autenticidade, cultura, saber fazer, território, que são características aí que a gente levou em consideração no modelo, né? Eh, então, o objetivo é trabalhar isso dentro de dentro do que eu pude acompanhar aí, na apresentação da Manuele foi, até ela comentou, a gente quis trabalhar esse produto específico, né? Quer dizer, então aqui tem uma opção, você faz café em geral, né? Ou você escolhe uma região. Então a gente preferiu, né, dar essa especificidade locacional aí, né? Então esse é o ponto principal. Aí alguns autores, né? Essa é uma literatura que é bastante ampla, né? Porque, né, você tem o place branding, né? Você tem contexto do marketing territorial, você tem contexto do país de origem, né? Você tem várias vertentes aí, escalas, né? Que envolvem. Esse aí que eu sabe, o SPERS orientada, a gente chegou a trabalhar no café, isso foi publicado num livro, né? Que é uma série sobre consumidor de café, né, da Elsevier, O professor deu um Acho que travado. travou. É, Eu acho que a conexão. Acho que a conexão dele caiu ou não? pode deixar, vou mandar um WhatsApp para ele e ver o que aconteceu. Só um minutinho. Tudo bem. então eu acabei caindo aí, não sei se estão me Eu ouvindo ia, novamente. eu ia Sim. mandar um WhatsApp aqui, você tinha caído. Obrigado, eh, Cristiano.
Voltando a compartilhar, então, ah, aqui. Então, a literatura é vasta, né? Não sei se acabou aí, eu acredito que foi bem pontual, né? Eu caí de vez mesmo, né? Sem falhas. E aí a gente criou aí 5 hipóteses, né? Preocupação com origem, então tem base em escalas validadas, né? Mas a gente fez algumas adaptações, né? Especificamente aí para esse contexto aí da alta mongiana, da origem. Essa segunda, né, hipótese, a gente desenvolveu uma escala que está publicada no British Food Journal, ela tem variáveis de segunda ordem, né, mas o processo produtivo a gente pegou as principais. A gente trabalhou com carne, né, então a gente adaptou essa escala, ela foi validada aí, mas é algo, né, que está distante do consumidor e os atributos, a sustentabilidade, a questão da preocupação com a empregabilidade, o fator humano, né, na produção, tem várias questões aí que envolvem, né, a produção agrícola, né? Então, essa é a hipótese que é a segunda. Eu vou falar mais dela porque talvez ela seja mais distante aí, né, de vocês. Sustentabilidade, conhecimento e preocupação com o selo, né? Existência, o fato de ter o selo. Então, aqui é um modelo de equações estruturais tradicional, a escala ali, 7 pontos, foram 409 respondentes, né? Principalmente da região lá de Franca mesmo. Então, está aqui as afirmações de cada uma das escalas. Aqui eu nem vou entrar muito no mérito, né, porque a especificidade da amostra, mas foi uma amostra até concentrada aí nos milênios, proporção igualitária homem e mulher, uma renda, né, mais alta, e alguns hábitos aí de consumo, né? Numa análise univariada, aí já dá para ter uma ideia, né, assim, de importância dos itens, em termos de média. E aqui o modelo, né, final, né? Então aqui a gente já percebe que a sustentabilidade ela deu até inverso, né, do que esperado, né, menos, né, bem pouquinho, mas até deu, foi a variável até que 51% de variância, ou seja, tem coisas ainda a serem incorporadas aí por outros estudos. Mas assim, o que fica assim interessante é porque o discurso desses certificados é que eles são mais sustentáveis, são cadeias curtas, etc., mas esqueceram de avisar o consumidor, né? Então, o consumidor não valoriza, não associa a origem à sustentabilidade. É como se fosse outra caixinha aqui dentro do cérebro, né? Na hora dele. A origem é uma coisa, sustentabilidade é outra. Então, está faltando aí esse match aí. Então, já fica aí como sugestões de políticas públicas, de comunicação para quem trabalha com origem, né? E a valorização do processo produtivo é interessante porque as pessoas não conhecem, né? Qual é a especificidade? Eu até um tempo atrás, aí você vê dentro de uma escola aí, uma banca com um aluno de agronomia, o que é sustentabilidade no café, né? O que é um produto sustentável? Eu vi a discussão, a apresentação aí, né? Inclusive, parabéns aí, professor Cristiano, né? Acho que eu não lembro quem está aqui mais, pelo menos na tela não está aparecendo orientado, né? Dele O em professor relação ao Ricardo, orgânico, né? Mas ou seja, cresceu, mas não tanto, né? Então, assim, mas se você perguntar no real, ele é até orgânico, ok. Mas o que é um orgânico, né? O que realmente. E aí entra essa questão do processo produtivo. Qual é a diferença entre um café orgânico e um café tradicional, né? O que é a diferença entre um com origem e o outro que, né, de uma origem, enfim, esse é o ponto. Então foram as duas então de certa forma até previsíveis mas que, né, para esse trabalho aí ele confirma isso ou seja, tem um trabalho para as IGs a serem realizadas aí junto ao consumidor. Então, as próximos
slides, ele, na verdade, já ressaltam, né, isso que eu acabei de afirmar aqui. Então, a gente tem, né, uma contribuição em relação aí à indicação geográfica, por escolher uma em específico. Mostra, né, esses dois pontos aí que precisam ser trabalhados, então, né, dá subsídios aí, políticas públicas, estratégia de comunicação e rotulagem. Então é isso, fico agora aqui aberto aí a comentários, críticas, sugestões, observações. Alguém gostaria de começar a fazer algum comentário, alguma sugestão? Vou, vou começar a falar um pouquinho. Bom, primeiramente, parabéns ao professor e aos demais colegas aí do trabalho. É, a indicação geográfica é uma discussão bastante interessante, né? Porque no meu doutorado eu estudo a identidade regional, né? Então, muitas vezes já foi me questionado, mas isso aí não é indicação geográfica? Eu falo, não. Indicação geográfica é uma coisa, identidade regional, dada a sua divisão quanto Sim. identidade, quanto região e quanto consciência do indivíduo, são totalmente distintos, né? Porque já me interpelaram a respeito e é algo que eu vou preparar justamente para minha defesa. Bom. Mais uma vez, parabéns, professor, pelo trabalho. Eu entendo, quando a gente faz um trabalho ah, e a gente sabe que tem uma certa limitação com relação ao tamanho do texto para a gente submeter e a gente, meu Deus, o que que a gente faz, né? Corta ali, põe ali. Ah, e certamente eu acho que é muito dessa situação. Alguns pontos que eu vou considerar que talvez o professor também já, certamente, mais pelo o fato da estrutura, né, do trabalho. É tentar, evidentemente, isso, né, tenha sido feito, mas por conta mesmo de limite de página do trabalho, é explorar um pouco mais a questão das hipóteses. Eu acho que isso ficaria bastante, dar uma robustez, são 5 hipóteses, né, explorar mais. Acho que na figura do modelo conceitual, acho que não tem necessidade, né, de trazer as questões, né, os indicativos. Acho que isso não é ser interessante, é mais o modelo, que quando a gente, quando vai avaliar um trabalho quântico, a gente já quer olhar o modelo para, deixa eu ver o modelo que é, é a cereja do bolo, né, para a gente ver as relações. Ah, muito bem a questão dos construtos ali, para análise. O que eu senti falta, né, lógico, quando a gente lê o trabalho, é muito no campo da discussão. E que eu observo que tomou ali, né, o aspecto da discussão. Foi muito nessa descrição dos resultados, né? Acho que isso acabou, ele tomou o lugar da discussão, que é o que a gente espera muitas vezes, tá, mas e o que isso traz com a discussão da literatura, com que a gente, né, vai trazer, avançar, para aí sim a gente seguir para as contribuições, limitações, todavia. Então, eu acho que é mais esses pontos, professor, que eu queria destacar. É um assunto bastante relevante. Na SPM, a professora Luciana Florencio trabalha no estudo no agro, a professora Thelma também sempre transita por temas, né? O professor Ilan, também indicação geográfica, certamente o senhor conhece. A gente escuta bastante. De minha parte, são mais essas perfumarias que certamente eu entendo que é a questão o trabalho tem a sua robustez, mas como tem um tamanho de página, muitas vezes a gente precisa podar dali, corta dali, tenta manter, mas e faz parte do processo, mas de todo modo, tá muito bom o trabalho. Parabéns mais uma vez, professor. Olha, excelentes observações. Obrigado aí, Diogo, pela leitura. E é muito bom saber do seu tema, porque quando a gente fala do consumidor, não sei se o consumidor entende essa diferença, né, entre o que você está estudando na sua tese e o que é, né? Mas eu, até para dar essa dimensão de valor, né? Aqui, por exemplo, em Piracicaba, você tem selo do alimento de Piracicaba, que foi criado, né? Você tem essa, né? Por isso que a IG é muito na questão da notoriedade, né? Tem a questão de marca coletiva, tem toda uma, né? Que em países já, né, desenvolvidos aí, né, esse aspecto como França, né, a gente já tem aí
uma diversidade e um conhecimento do consumidor. Mas muito interessante essa sua abordagem. Eu concordo plenamente, né, com relação à hipótese, que eu acho que esse é o foco, dá para explorar mais, né? Eu acho que esse é o caminho de robustez entre a apresentação agora aqui nesse congresso e, inclusive, é da discussão, né? Amarrar mais, citar mais artigos, né? Nas conclusões, na discussão, principalmente essas que não foram suportadas, né? Que eu acho que aí a história pode ser contada, né, de uma forma mais, em termos aí de contribuição do artigo, né, para explorar mais esses dois. Foram excelentes. Obrigado, viu, Diogo? Vão ser certamente levadas aí em consideração. Vou fazer algumas perguntas também. A minha área de pesquisa atualmente no pós-doutorado também é indicação geográfica. Eu analiso o café, no caso, como objeto. Então, eu utilizo uma ferramenta da neurociência, por exemplo, a EEG, que é colocada no couro cabeludo, e as respostas cerebrais das pessoas, elas são registradas, no processo de degustação. Então, ela aumenta um pouco aquela teoria que fala da declaração e parte um pouco mais para a teoria mais do inconsciente. Quando eu estava lendo esse artigo, achei que ele ficou bem construído. Ele tem o questionário, os instrumentos eles são validados, o tamanho da amostra é adequada para o modelo de equações estruturais, então o método de análise de dados está adequado ao objetivo, tá? Ao meu ver, apenas, eu achei que muita ênfase foram dadas naquelas estatísticas descritivas, então muita média, muito desvio padrão, e algumas estatísticas do modelo de equações estruturais estão faltando, então se nós pensarmos no modelo de mensuração, tá? Então o que seria os critérios de confiabilidade? Eu dei uma olhada ali, eu não consegui achar, então talvez uma confiabilidade composta ou antes uma análise fatorial exploratória para ver se os indicadores eles estão de fato medindo aquelas características. Em consequência, né, no modelo estrutural, eu também senti falta de algumas medidas de ajustes. Então, o ajuste incremental, o Q quadrado, ok? Mas de resto, tá super bom, tá bem estruturado mesmo. Excelente, Natália, obrigado, viu, pelas observações também. Essa questão, nós estamos aqui, inclusive amanhã vai ter o segundo treinamento. Nós estamos indo para análise sensorial agora, né? Nós aqui no departamento compramos aí da área de alimentos, né? E veio junto um laboratório de análise sensorial. Então nós reformamos e estamos agora exatamente nisso que você falou. Tem o eye tracking, né? Só não temos o EG, a parceria com o Hermes, né? Da Unesp, que tem o EG. Então, a ideia é a gente avançar nessa discussão agora. Tem uma orientada que entrou agora, ela de alimentos, né? Trabalha com isso, e uma outra com terroir, né? Mais na produção mesmo, né? Do café ali, na parte agronômica. Então, elas estão agora iniciando, né? Foram selecionadas essa semana, inclusive, para começar e pretendemos entrar agora nessa sua, né, isso que você comentou aí, numa questão mais emocional, de sensação, etc, né? Única coisa, não sei se alguém já fez, mas assim, o difícil é tomar café ruim depois, né? Porque depois você aprende, né, a degustar, né? Eu tô nessa. E aí Não é mais começa aí, né, difícil. Ricardo? Oh, que bom, eu falei de você, não sabia. Não, eu tava aqui, sim. Ah, tá ótimo. Mas estamos aí próximo, Limeira, o Cristiano está aí, né? Vamos Eu fico em trabalhar então para Piracicaba até. anotar. Ah, Eu então. faço a degustação de vinho. Se quiser, eu sou Amanhã, um se você ótimo. quiser, às 2 horas, é que vinho a gente não pode dentro da universidade, Ah, mas que absurdo isso. às 2 horas da tarde, amanhã, se vocês quiserem, vamos ter a segunda parte aí dessa análise sensorial aqui. Ah, que legal. Estão convidados aí. Mas foi um prazer aí, né? Não sei se alguém mais tem algum comentário.
Mas alguém É tem algum quatro. comentário? Não, eu tenho que ir na outra sessão. A gente pode sair, pode ir embora. Então, podemos finalizar, Diogo? Podemos, sim, eu só gostaria, né, de pedir aí se a gente poderia abrir a câmera, fazer um registro, né, sempre bom, e se eu puder, tudo bem para vocês compartilhar no LinkedIn, enfim. Depois eu Tudo vou bem. atrás do nome de todos vocês lá, eu vou tentar marcar, tá bom, gente? Então, vou registrar aqui, tá bom, feito. Bom, Muito então, obrigado. Um pessoal, abraço a dando todos. tchau. Obrigado, boa Eu que noite. agradeço, Tchau, Vou ir para gente. outra tchau. sala. Valeu, Tchau, gente. tchau, 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 Tchau. Nath, obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.